Olá a todos, é com imensa alegria que vamos fazer mais um bate-papo, mais uma pequena palestra, para que possamos movimentar as informações, as instruções, e que nós possamos sempre trocar essas informações de uma maneira extremamente positiva. O momento parece cada vez mais se agravar, a saúde pública se manifesta através de várias informações diferenciadas e chega até muitas vezes a confundir a nós que somos leigos em determinadas áreas da ciência. Mas antes de falarmos sobre o tema de hoje será a harmonia na criação e a paz universal. Eu acho que o momento requer paz e por isso eu trouxe esse tema orientado logicamente nas bases doutrinárias do Espiritismo. Então eu convido a todos para que neste momento elevemos o nosso mais puro pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, agradecendo pela bendita oportunidade concedida nesse instante, pelo dom da vida, pela graça da existência, por tudo que tem nos proporcionado, acima de tudo pela experiência encarnados aqui na Terra, para mais um contributo, mais um período de contributo à nossa evolução, ao fato de que devemos cada vez mais procurar o nosso processo de renovação e transformação moral. E que a paz que tanto desejamos esteja conosco, que o amor esteja conosco e que, acima de tudo, pensemos em nos unir cada vez mais. Que assim seja. Para se falar sobre a harmonia na criação e a paz, alguns dados fundamentais são necessários antes. Se vamos falar de criação, não há como falar de criação sem falarmos de Deus. E a tríade da criação, que nós no Espiritismo conhecemos e, aliás, deveríamos difundir cada vez mais, que é Deus, Espírito e Matéria, Deus infinitamente bom e justo, Deus perfeito, esse Deus que criou tudo que existe, nós devemos estudar cada vez mais, devemos conhecer cada vez mais a divindade. Porém, é fato conhecido daqueles que buscam esse tipo de estudo, esse tipo de pesquisa, que quanto mais nós evoluímos, mais conhecemos a Deus. Por isso é interessante lembrarmos aquilo que Jesus dizia sobre sede logo perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, quanto mais evoluímos, mais entendemos a Deus e mais nos aproximamos dele. Então Deus, que existe desde sempre, Deus sempre existiu, sempre continuará existindo. Deus é infinito, Deus é eterno, assim como está no primeiro princípio da doutrina espírita, na introdução ao estudo da doutrina no Livro dos Espíritos, no item 6, o primeiro princípio vem falar acerca dessa condição de Deus, da perfeição de Deus. E interessante que na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos também, o que é Deus? Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Absolutamente sábia a resposta do Espírito da Verdade. Então Deus fez com que surgisse, através do processo de criação, os espíritos, e depois dos espíritos, a matéria. Ou seja, tudo que existe no universo, os astros, os mundos, as constelações, e assim sucessivamente, surgiram após a criação do espírito. Então nós, espíritos, somos muito importantes na criação de Deus. Nós vamos nos individualizando. Assim também, a individualização é um princípio do conhecimento espírita, é um princípio espírita. E depois a matéria. E logicamente, como também está nos princípios do Espiritismo, a união do Espírito à matéria é uma misericórdia de Deus a nós para contribuir com a nossa evolução, fazendo com que a gente evolua mais rápido. Quando nós nos aproximamos da matéria, nós nos unimos à matéria, nós evoluímos mais rapidamente. Por isso, nós, espíritos, reencarnamos aqui na Terra em corpos físicos ou corpos físicos densos, para associarmos a matéria da maneira mais próxima possível a nós espíritos. E assim, termos uma evolução um pouco mais rápida, conhecendo o fato de que o tempo é eterno, não é? O tempo é eterno, e o espaço é infinito, assim como Deus. Então a encarnação na Terra é apenas um piscar de olhos em todo esse processo conhecido como eternidade. Aí essa criação na tríade de Deus, Espírito e Matéria, sempre há espaço para que nós conheçamos isso durante toda a nossa vida, toda a nossa existência. Vale a pena conhecer, vale a pena estudar, porque nós vamos conhecer e reconhecer a nossa própria essência.
Vamos conhecer cada vez mais o nosso Criador e a nossa relação para com tudo que exista nessa criação de Deus, nosso Pai. E, logicamente, através disso, nós vamos entender que, muitas leis, as leis divinas ou as leis naturais, regem esse universo, regem esse processo de criação. E como nós estamos falando da harmonia, se existe harmonia, nós temos que conhecer um pouquinho da lei do progresso. Essa harmonia que nós queremos em nós, ela já existe tanto no macro quanto no microcosmos. As galáxias, elas orbitam em torno dos seus sóis num processo de equilíbrio e harmonia, de acordo com a criação de Deus. No átomo, num simples átomo, em torno do seu núcleo, os prótons e elétrons gravitam em torno do núcleo de uma forma harmoniosa, de acordo com a criação de Deus. Interessante que nós, às vezes, não nos atentamos a isso. Então, todas as vezes que nós não estamos bem, todas as coisas que acontecem conosco, seja no espírito, no perispírito ou no corpo físico, algo está em desarmonia conosco. Nós nos desarmonizamos em algum ponto e estamos exercitando, através do corpo, do perispírito ou de nós, espíritos, estamos exercitando para retornarmos à harmonia. Todas as vezes que nós estamos mais próximos da harmonia, nós evoluímos mais rapidamente, nós crescemos e, logicamente, somos um pouco mais felizes, porque compreendemos que na lei do progresso, assim como na lei da evolução, tudo que é criado por Deus evolui. Os seres, as coisas e o mundo. E os mundos. Aliás, é interessante que a gente observa que muitas pessoas reconhecem-se crentes a Deus, confiam, buscam conhecer a divindade, mas em alguns momentos contestam. Contestam a individualidade por aquilo que acontece consigo. Todas as vezes que nós contestamos a Deus, contestamos a divindade, é porque nós estamos em desarmonia. Por isso fica difícil compreendermos um pouco mais, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade não permite que conheçamos a essência da divindade nesses momentos. É fato conhecido nosso também que todas as vezes que estamos em desarmonia, nós nos afastamos um pouquinho da lei do progresso. E nos afastando da lei do progresso fica difícil o complexo harmonioso, que até prece a gente tem dificuldade de fazer. O que eu faço quando eu tenho dificuldade de fazer prece? Eu peço ajuda a outros, através da fluidoterapia, através de atendimento fraterno, posso assistir uma palestra hoje aí com o mundo online muito em voga, posso assistir palestra, posso assistir uma aula, algum debate espírita ou os outros religiosos nas suas religiões, nós temos que respeitar a todos. O que nós não podemos conceber em nós mesmos ou aceitar em nós mesmos é negar a providência. Nós não podemos negar a providência de Deus porque está fora da harmonia do universo. Se Deus é infinitamente bom e justo, se Deus é perfeito em todas as suas ações, por que eu vou contestar alguém que é perfeito? Eu só contesto alguém que eu já reconhecia como perfeito, motivado pelo meu orgulho e pelo meu egoísmo. Porque interessante que nós gostaríamos que Deus, então, ele derrogasse suas leis, ele mudasse a regra da lei para nos beneficiar num determinado momento. O que está acontecendo conosco, seja o que for nesse momento, serve para a reharmonização do ser. Então, Deus ainda está no comando da nave, está no comando da embarcação chamada universo. E se está no comando, nós não podemos negar a providência. Existe um projeto harmonioso que funciona com perfeição. Se eu não estou atendendo ou não estou entendendo a essa perfeição, é porque eu preciso conhecer um pouco mais, eu preciso de esclarecimento, de conhecimento. Aliás, nas nossas preces, Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz que existe uma coisa que é lícito pedir nos momentos de prece. Que nos momentos de prece nós roguemos a Deus que nos permita conhecimento, esclarecimento. Porque quanto mais esclarecidos, mais compreenderemos a divindade, a lei universal e, logicamente, com isso, o universo. Afastar também a ideia de capricho, de que Deus tem caprichos em determinadas regiões, tem capricho com determinados filhos, com determinados seres aqui na Terra. Deus não tem capricho, ele é perfeito. A lei, a criação toda foi feita dentro da perfeição. Então, aquele Pai, aquele Deus caprichoso em determinados momentos não existe.
Se ele é infinitamente bom e justo, é infinitamente bom e justo para com todos, para com os seres, os mundos e as coisas. E nós nos esquecemos disso. Nós contestamos a divindade em muitos momentos, nós contestamos até Jesus. No seu evangelho, a passagem de Jesus, muitas vezes nós questionamos, e geralmente nós questionamos a divindade e questionamos Jesus nos momentos que nós passamos por aflições. Porque nós, por falta do esclarecimento, não compreendemos as motivações das nossas aflições. As nossas aflições são motivadas por fenômenos absolutamente naturais. Nós fizemos algumas coisas, criamos algumas situações que nos afastamos da harmonia universal. Quando nos afastamos da harmonia universal, nós estamos um pouco mais adoecidos, aborrecidos, depressivos, entristecidos, alguma coisa acontece. Por isso, vale a pena a gente pensar, estudar em grupo, trabalhar em grupo, para que a motivação seja sempre constante. Se a motivação for constante, nós jamais vamos assumir também que essa coisa de, às vezes a gente acha que Deus está sendo caprichoso, vai ser inconciliável com a sabedoria divina. Se Deus é todo sabedoria, nós temos que nos aproximarmos dessa sabedoria. E como é que nós vamos nos aproximar da sabedoria de Deus? Nos aproximando através do conhecimento da divindade, e como Sócrates já ensinava, Cristo também veio endossar: conhece-te a ti mesmo. Quando nós nos conhecermos um pouco mais, nós vamos nos melhorando e vamos conhecendo também um pouco mais a divindade e, consequentemente, a lei do progresso. Que a lei do progresso que está lá no livro 3º do livro dos Espíritos, uma das leis que está no livro 3º é a lei do progresso. A lei do progresso é absolutamente maravilhosa. Todas as leis são espetaculares, mas a lei do progresso, ela vem mostrar que tudo o que acontece não tem nada de místico, não tem nada de sobrenatural. O Espiritismo vem mostrar que os acontecimentos da divindade para com o universo, a criação, não é mística e não é sobrenatural. É um fenômeno absolutamente natural e que muitos deles hoje a ciência já comprova. Já comprovou no passado, vem comprovando cada vez mais, porque tudo que a ciência faz são descobertas. A ciência não inventa nada, a ciência apenas descobre o que já existe. E o que já existe foi criado por Deus. A maravilha da perfeição e, mais uma vez, da harmonia. No capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia Geral, pela psicografia do médium, o astrônomo Camille Flammarion, o espírito Galileu, que é o espírito que traz lá o material, o texto do capítulo 6, Galileu reforça e endossa que o universo, todo o universo está em solidariedade. Os astros são solidários uns aos outros. E aí nós levamos para o microcosmos, nós vemos que as partículas são solidárias umas às outras. Então tudo que surge como criação aqui na Terra, de quadro virótico, né, de tudo que passa a acontecer, são criações solidárias. Então as criações que nós estamos vivendo nesse momento, o quadro virótico, é uma solidariedade à maneira de pensar da humanidade. Mais do que a maneira de pensar, a maneira de agir. Então, como nós estamos agindo no planeta hoje, faz com que o nosso entorno aqui no planeta seja modificado de acordo com os nossos mais puros e árduos desejos desse processo nosso de vida aqui na Terra. Então, Jesus já dizia sempre do amai-vos uns aos outros, amai-vos como eu vos amei, amai o inimigo. São coisas e situações que para o orgulho são, às vezes mesmo que imanifestas, são situações que nós não gostaríamos de aceitar em nós. Amar o inimigo, mesmo há mais de 2000 anos recebendo esse ensinamento, nós ainda temos dificuldade. Mas quando Jesus falava e fala do amor na sua exemplificação, ele vem falar do amor na sua verdadeira e pura acepção, que é a caridade. E a caridade é algo que acontece de agora em diante. Quando eu faço uma caridade, eu ajo caridosamente em qualquer momento, eu deveria pensar, e de agora em diante? Que eu continue agindo na caridade. No capítulo 15 do Evangelho, nós temos lá: fora da caridade não há salvação. E nesse capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o Espírito São Paulo está lá, caridade segundo São Paulo, e depois tem um texto de Paulo logo em seguida. Paulo fala que a caridade deve estar acima da fé, ou seja, deve estar acima da minha condição de religiosidade. Não importa a minha religião, não importa como eu me relaciono com Deus,
mas a caridade tem que estar acima disso. Quando a caridade estiver acima disso, aí nós vamos entender o que é a caridade de agora em diante. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, ainda nós temos muitas pessoas preocupadas consigo mesmas, com a sua família. Pessoas burlam sistemas para receberem vacina antecipadamente, não esperando a sua vez. Pessoas burlam as condições de alimentação, as condições de economia, mas isso não é problema nosso, cada um vai responder pelos seus próprios atos. O que mais nos interessa é que, neste planeta, a verdadeira harmonia não poderá acontecer quando alguns moram em palácios e outros passam fome ao lado. A caridade, ela será responsável pela manifestação do poder igualitário no planeta. Nós não queremos que todos sejam todos iguais, com o mesmo percentual de riqueza, da sua capacidade, não é isso que nós queremos. Nós queremos entender que o poder igualitário da manifestação evolutiva no planeta Terra é que todos têm direito a uma vida digna, todos têm direito a uma moradia, uma alimentação digna. E ninguém vai fazer isso. Já está passando o momento, já está passando da hora de nós começarmos a reconhecer que não são os poderosos que vão determinar essa modificação. Somos nós mesmos através do amor, através da caridade. E a caridade que está no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade o que é ou como é a verdadeira caridade, ele vem dizer que é benevolência para com os que necessitam, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade, não é aquela de doar. Quando nós nos nivelarmos, um verbete muito popular hoje em dia, quando nós nos ombrearmos, ou seja, considerarmos-nos todos iguais perante a divindade, aí sim o planeta estará muito mais equilibrado, muito mais harmonioso, muito mais saúde haverá em nosso planeta. Então isso é responsabilidade nossa. Nós não podemos atribuir responsabilidade àqueles que não têm. Aqueles que têm determinadas responsabilidades, não cumprirem com as suas responsabilidades, seja onde for, no lar, no emprego, na política, na escola, seja onde for, vai responder pelos seus atos de alguma forma. E esse vai responder não é uma promessa de castigo, não é uma ameaça de castigo de Deus. É apenas o fenômeno da lei de causa e efeito, que, se bem compreendida, faz com que se modifique o mundo. Se a gente compreender bem a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação, o mundo se modifica muito rapidamente. É bom que a gente sempre entenda isso. E qual o momento que nós estamos vivendo agora? Momento onde a maioria tem a oportunidade do expurgo. Se a gente for analisar friamente, aqueles que estão passando por quadros de doença já estão expurgando. O nosso corpo físico é como se fosse o mata-borrão de nós espíritos. Então aparece no corpo aquilo que o espírito cria, seja lá o que for. Porém, quando surge no corpo, é a oportunidade que eu, espírito, estou tendo de expurgar os males que eu construí, ou pura e simplesmente não estou expurgando mal nenhum. Eu apenas estou me relacionando comigo mesmo para o processo de melhora. Quando eu vou subir um degrau, eu uso mais força do que se eu andasse em linha reta. Então, quando eu tenho um mal que me assola, que eu julgo ser uma doença, um desequilíbrio ou uma desarmonia, eu tenho que fazer um esforcinho um pouco maior. E o esforço maior é conversar mais com Deus, conversar mais com o anjo de guarda. Nós temos lá, no Livro dos Espíritos, um capítulo direcionado à doutrina dos anjos de guarda, que é uma doutrina absolutamente maravilhosa. Todos nós temos um anjo de guarda superior à nossa hierarquia espiritual. Nós temos um espírito bom, um espírito bem melhor do que nós, digamos assim, à nossa disposição para nos auxiliar. Então esse expurgo não é um mal, esse expurgo é uma oportunidade. Seria mais ou menos como o momento de enxugar uma lágrima, o momento de fazer um curativo, o momento de tomar remédio, o momento de reconhecer-se capaz de modificar-se, o momento de encontrar forças que a gente não sabia que tinha. Está aí, Deus está nos oferecendo a oportunidade. Isso está na Bíblia, isso está no Evangelho, isso está na codificação do Espiritismo através de Allan Kardec, e isso faz com que o mundo hoje já saiba que está no momento prometido por Jesus, prometido por todos os profetas. Está na hora do mundo melhorar, mas o nosso mundo só melhora se nós melhorarmos. Está na hora de nós entendermos de uma vez por todas
que todos nós temos condições. Deus confia em nós. Jesus acredita em nós. O Espiritismo mostra que somos capazes. Por que será que nós esperamos? Qual é o fenômeno que nos atrasa? Qual é o fenômeno que coloca uma limitação que nós não enxergamos onde está? Cada qual vai descobrir. E no momento que nós nos esforçarmos um pouco mais, nós vamos nos sentir libertos, nós vamos nos sentir em paz, nós vamos nos sentir com muito mais amor, mais ou menos quando Paulo fez na estrada de Damasco. Indo atrás daquele que perseguia, a fim de tirar-lhe a liberdade, ou mesmo a vida, encontrou com Jesus, e quando Jesus disse: Paulo, o que queres de mim? Ele, logicamente, todo mundo já conhece a história, com aquela luz ele ficou cego, e aquele que ele procurava para aprisionar, ou mesmo tirar a vida, foi aquele que lhe devolveu a visão. Então todos nós temos em nós mesmos um momento da nossa estrada. Paulo foi de Damasco. A nossa estrada poderá ter muitos, infinitos nomes diferentes, porque cada um de nós é um espírito diferente, e cada espírito é um universo diferente, como o Espiritismo ensina. Então, na caridade, segundo São Paulo, Paulo nos orientando, salvação independe da crença. Não vai ser salvo quem está vinculado a determinada religião. Será salvo aquele que reconhecer a sua capacidade de amar, a sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de seguir em frente, de caminhar, a sua capacidade de fazer a caridade. Esse haverá de encontrar a salvação. Então todos nós hoje estamos um pouco entristecidos, nós temos um pouco de medo, determinados receios pela vida do corpo. Mas se nós conhecemos a lei de Deus, se nós conhecemos um pouco daquilo que Jesus nos trouxe, nós precisamos confiar mais. Mesmo que eu venha a sucumbir nesse momento, o espírito será liberto. Eu, espírito, liberto do corpo, ainda continuarei tendo oportunidades e mais oportunidades de crescimento, de evolução, de alegria, acima de tudo de construções, reconstruções, se forem necessárias. Vamos lembrar um pouco mais atrás de quando começamos a falar hoje, nós não podemos negar a providência de Deus. Tudo o que acontece agora também é providência de Deus. Se aquilo que nós enxergamos nos acontecimentos é alguma coisa que nós consideramos como mal, foi porque nós construímos o mal. A partir do momento que eu construir o bem, eu estarei livre de todo o mal que seja capaz de beneficiar. Assim como Jesus diz na prece dominical, no Pai Nosso, mas livrai-nos de todo o mal. Aquele que está direcionado no bem pode solicitar ao Pai livrar-se do mal. Porque aquilo que é mal, muitas vezes, não é o mal que nós imaginamos, mas uma refrega, um momento onde nós paramos para encontrar um pouco mais de força para subir mais um degrau. Aliás, tem uma frase de Herculano Pires, no livro O Sentido da Vida. Meus amigos e companheiros espíritas, nós precisamos conhecer bem a codificação de Kardec, mas precisamos conhecer também a obra de Herculano Pires, que segundo Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec. Precisamos conhecer mais e estudar as obras de Dona Ivone do Amaral Pereira, além daquilo que nós já lemos de Chico Xavier, de Nivaldo Pereira Franco. Mas Herculano Pires é um espírito que aqui encarnado escreveu mais de 100 obras, e essas 70 e tantas obras que ele conseguiu editar são obras de próprio punho, não são obras psicografadas. Então é um espírito que conheceu e reconheceu verdadeiramente o que é o espiritismo. Então Herculano Pires diz o seguinte: somente a concepção espírita, aliás comprovada pela observação, que nos fala da imortalidade pessoal, oferece ao homem a visão real do seu destino, e mais do que isso, da sua responsabilidade em face da vida e do mundo. Por isso, quando nós falamos da compreensão espírita, da concepção espírita, não é que todo mundo se torne espírita, seguidor do espiritismo. É que todo mundo compreenda que o espiritismo mostra é a verdadeira lei de Deus,
livre de influências humanas, de interesses políticos e de interesses religiosos. O Espiritismo vem trazer na sua obra, em todo o seu conhecimento, ele vem mostrar que Deus é o nosso Pai, Criador de todas as coisas, que nos deu as leis divinas ou as leis naturais, que são leis imutáveis. Nós não vamos conseguir mudar essas leis. Então nós precisamos, quando Deus nos traz as leis, nós precisamos conhecer as leis, entender as leis, mas acima de tudo, aceitar essas leis. Se eu aceito as leis de Deus, eu preciso me relacionar melhor com a vida, porque eu preciso me relacionar melhor com a morte. Eu preciso me relacionar melhor com o amor para que eu me livre do desamor. Eu preciso me relacionar muito bem com a vida porque eu entendo que a morte não existe. É assim que acontece. E depois Jesus vem e mostra para nós a verdadeira lei do amor. O exemplo vivo do amor de Deus aqui na terra foi trazido por Jesus Cristo. Mais uma vez, repetindo, amar ao próximo, amar o inimigo, perdoar as ofensas, fazer o bem ao próximo, tudo isso trazido por Jesus é espetacular para o nosso processo de harmonia no universo, a harmonia com a criação, para descobrir em nós mesmos a paz que já existe em nós. Por isso que eu coloquei a harmonia na criação e a paz universal. A paz já está em nós. Se eu não estou em paz, é porque eu me desarmonizei em algum período, em algum momento. Então, quando o Kardec vem, então, ele traz a elucidação das leis, o Espiritismo, ele elucida as leis de Deus para que nós possamos conhecê-la sem nenhum tipo de deturpação. E ainda mais, ele vem resgatar o cristianismo primitivo, livre das influências. O cristianismo que mostra o amor como essência da vida e da existência. Por isso, neste momento, reconheçamos, se tivermos dificuldade de estudo, dificuldade de prece, dificuldade de entendimento, nós só temos que insistir mais. Insistir mais nas preces, na conversa com o anjo da guarda, na conversa com Deus. No livro dos Espíritos, quando fala do anjo de guarda, diz que todas as vezes que nós pedimos socorro, ele nos auxilia. Mas precisa ver se o socorro que eu estou pedindo é algo que está nas leis. Porque o anjo de guarda não tem como fazer alguma coisa que derrogue as leis. Nem Deus derroga as suas leis. Jesus não derrogou nenhuma das leis. Tudo o que acontece na terra não tem nada de excepcional, sobrenatural. Apenas fenômenos naturais que acontecem. E por um fenômeno natural capaz de fazer com que a gente cresça e evolua, está em nós mesmos. Nós reconhecermos que somos capazes. Jesus nos disse que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra e diz que nós somos deuses. Porque Jesus sabe, conhece a nossa essência, sabe aonde estamos e aonde vamos chegar. E Deus, que traz as leis divinas e as leis naturais, conhece-nos na essência, porque foi Ele que nos criou. Se Deus confia em nós, se Jesus confia, se o Espiritismo demonstra que nós somos capazes, está na hora de arregaçar as mangas espirituais, se assim podemos dizer, e trabalhar em nosso próprio benefício, trabalhar na construção do novo ser, do ser renovado. Vale a pena. O período que nós estamos vivendo na Terra estará gravado em nós por toda a eternidade. E quiçá seja um momento de paz, de bênção e de reharmonização com o universo. Por isso nós agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos conceda mais e mais oportunidades de estudo, de trabalho. Agradecemos por tudo aquilo que reconheçamos como sendo mal em nossa vida. Agradecemos a Deus também, porque temos a oportunidade de exteriorizar aquilo que construímos de não tão positivo, transformando em positivo. Mas acima de tudo, rogamos a vossa misericórdia aos nossos erros. Pedimos esclarecimento, sim. Orienta-nos em nós, espíritos, para que nosso perispírito e o corpo estejam mais harmonizados, para que a saúde seja melhor, para que nas romagens intraplanetárias que possamos fazer, possamos galgar os planetas, os mundos cada vez mais evoluídos, graças ao nosso esforço. E se assim não for, ainda assim, Senhor, concede-nos mais conhecimento, mais esclarecimento, para que estejamos nós, no mundo em que estivermos, na condição em que estivermos, reconhecermos que somos capazes sim, de renovar, de transformar a nossa moral, de construirmos um novo dia, um novo futuro, porque somos seus filhos, somos capazes, mas que acima de tudo, olhando em todas as direções e vendo todas as criaturas que vemos, possamos nos reconhecer seres humanos do planeta, como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso.
Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.